Olá, meus amores! Na aula de hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto de ecologia. Tem um vídeo aqui no meu canal, né, pessoal, que tem a introdução à ecologia. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a introdução também de dinâmica de populações. Isso dentro de ecologia, tá? Então, olha só, vamos começar. Dentro de dinâmica de população, antes da gente começar a falar dessa dinâmica de crescimento populacional e tal, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é população, tá, pessoal? Então, olha só, população, o que vai ser? Vai ser um conjunto de indivíduos da mesma espécie que divide, que habita na mesma região geográfica, na mesma área geográfica. Então, lembrando, população, o conceito de população é vários indivíduos da mesma espécie que habitam a mesma área geográfica. Isso é população, tá? E dentro da população existe um comportamento dinâmico. A população ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Então, vai acontecer momentos que aquela determinada população de insetos vai crescer ou vai diminuir, dependendo do que vai acontecer naquele ambiente, tá? Então, olha só, o que pode afetar esse comportamento dinâmico? Ele pode afetar as demais populações. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a população de joaninhas caiu, a população de joaninhas no meu jardim diminuiu muito. O que vai acontecer consequentemente? Os animais pelos quais a joaninha se alimenta, por exemplo, o pulgão, vai aumentar. E aí o que vai acontecer? Porque uma população diminuiu, a outra vai aumentar, e aí essa outra vai acabar com as minhas plantas, porque o pulgão se alimenta da seiva e acaba matando determinada planta, se estiver muito infestado, né? E aí eu vou diminuir minha população de planta, consequentemente vou também diminuir a população de pulgão, e assim é uma cadeia, né, pessoal? A ecologia, a biologia é uma harmonia entre os seres vivos. Então, se uma população aumenta ou diminui, pode afetar as demais populações que estão ali naquela mesma região geográfica. Mas a natureza, ela tende a tentar se equilibrar sempre, tá? Se a população de joaninha diminuiu, a população de pulgão aumentou, e aí, consequentemente, as joaninhas conseguiram se reproduzir mais, porque tinha mais alimento, e aí elas se alimentaram mais daqueles pulgões, aí a população de pulgão diminui, e a de joaninha, que estava muito grande, vai começar a diminuir também, porque vai começar a ficar escasso o alimento, se ela se alimentar só daqueles pulgões, e assim vai sucessivamente. Mas a natureza, ela busca sempre o equilíbrio, tá, pessoal? Isso é importante da gente ter bem em mente que a natureza busca o equilíbrio. O que é o tamanho populacional? Tamanho populacional nada mais é do que a quantidade geral de indivíduos. Densidade populacional é diferente. Na densidade populacional, eu vou ter o número de indivíduos por unidade de espaço. Então, vai ser meio que uma continha que a gente vai precisar fazer aí. Essa unidade de espaço pode ser área, se for indivíduos terrestres, ou pode ser em volume, se forem indivíduos aquáticos, tá? Então, densidade populacional vai ser o número de indivíduos dividido pela unidade de espaço dele. Parâmetros populacionais. Aqui tem algumas siglas que a gente vai usar elas bastante daqui a pouquinho. Então, olha só. Parâmetros populacionais. Taxa de natalidade vai ser representado por N. O que é a taxa de natalidade? É o número de indivíduos nascendo, né, pessoal? Natalidade tem a ver com a quantidade de indivíduos que nascem. Taxa de mortalidade vai ser simbolizado pela letra M. Taxa de mortalidade vai ser a quantidade de indivíduos que morrem naquela população. Taxa de imigração. Imigração, eu coloquei até entre parênteses para vocês não esquecerem, que é a quantidade de indivíduos que entra naquela população. Então, imigração é quando entra indivíduo naquela população. E a taxa de emigração, com a letra E, emigração, também coloquei aqui para vocês, é a quantidade de indivíduos que saem daquela população. Então, imigrante entra e o emigrante sai, beleza? E a taxa de crescimento populacional, pessoal, olha só. O crescimento populacional vai ser a compensação entre os parâmetros acima. Isso é taxa de crescimento populacional, que está simbolizado com as duas letras T e C. E aí tem isso aqui que isso é bem importante para vocês, tá, pessoal? Para vocês entenderem que vocês vão ver bastante essas siglas aqui, ó, nos exercícios dos livros de vocês. Então, é importante vocês entenderem isso daqui. Quando a taxa de crescimento for maior que 1, a população está crescendo. O que significa essa população crescendo, pessoal? Olha só, eu tenho a taxa de natalidade somado à taxa de imigrante
vai ser maior do que os que morrem e os que saem. Beleza? Então é fácil saber que a população está crescendo, porque está nascendo indivíduo, está chegando indivíduo naquela população e mais indivíduos estão chegando e nascendo mais do que morrendo e indo embora, tá? Quando que a população diminui? Quando é que eu sei que aquela população está diminuindo? Quando eu tenho a taxa de crescimento menor do que 1. Isso aqui é só um parâmetro mesmo, tá, meus amores? Taxa de crescimento menor do que 1 significa o quê? Significa que tem a quantidade de indivíduos nascendo e a quantidade de indivíduos chegando naquela população é menor do que a quantidade de indivíduos que morrem e a quantidade de indivíduos que saem daquela população. Então aí eu sei que a população está diminuindo, porque está morrendo mais indivíduos. Os indivíduos estão indo embora por algum motivo mais do que nascendo e chegando, beleza? E aí a população está diminuindo. E quando é que a população está estável, meus amores? Olha só, quando é que ela está estável? Quando a taxa de crescimento for igual a 1. Como é que funciona isso? A quantidade de indivíduos que nasce somado à quantidade de indivíduos que entra vai ser igual, está equilibrado, a quantidade de indivíduos que morrem e a quantidade de indivíduos que saem. Deu para entender? Bem tranquilinha essa primeira parte, né? E agora o crescimento populacional padrão. Isso aqui, crescimento populacional padrão, meus amores. Tem 3 fases dentro do padrão. É óbvio que isso vai mudar em algum momento, né? Pode ser que isso oscile, mas padrão vai obedecer essas 3 fases aqui. Começa com um crescimento lento porque aquela população que chegou naquele ambiente, ela está se adaptando. Então, como vocês podem ver aqui no gráfico, olha só, ela está se adaptando. Então, essa linha está crescendo bem pequenininho, tá vendo ali? A segunda fase, que é o crescimento rápido, é quando essa população já está adaptada, né? E os indivíduos em fase reprodutiva já estão adultos. Então, os indivíduos que já estão na sua fase reprodutiva adulta, eles começam a se reproduzir de uma forma muito rápida e a linha do gráfico cresce muito rápido, tá vendo aí no gráfico? E a terceira e última fase do crescimento populacional padrão é quando ela encontra aquele equilíbrio, chamado de equilíbrio dinâmico. Então, diminui o crescimento devido ao esgotamento de recursos, como eu falei para vocês com relação a Pulgão e Joaninha. Porque, assim, ele cresceu muito rápido a população, porque estava já, né, na fase reprodutiva e tal. Só que quando tem muito indivíduo daquela população, os recursos começam a ficar escassos, vai acabando, né? Então, aí, consequentemente, aquela população vai começar a morrer, porque já não tem tanto recurso, e ela encontra ali o equilíbrio e a estabilidade, beleza? Essa seria a terceira fase do crescimento populacional. Dinâmica de populações. Como é que funciona isso? Olha só. Dentro da dinâmica de populações, eu tenho potencial biótico, que é a capacidade reprodutiva. Potencial biótico são quantos descendentes férteis aquele indivíduo consegue fazer. Toda fase reprodutiva dele, ele vai gerar descendentes férteis. Então, isso aí é a capacidade reprodutiva, é o potencial biótico daquela população. Resistência ambiental. Isso aqui também é um outro fator que vai movimentar essa dinâmica de populações, tá? Resistência ambiental, aí vão entrar os fatores ambientais, como salinidade, alimento, água, luz, temperatura, predação, competição. Tudo isso aqui são fatores que vão colaborar com o equilíbrio daquela população. A competição vai colaborar, muitos indivíduos vão morrer, outros vão sobreviver. A predação a mesma coisa. A temperatura também vai variar, aquela dinâmica populacional, tudo isso, tá? Capacidade de carga. Essa capacidade de carga, pessoal, é quanto o ambiente consegue suportar daqueles indivíduos. Essa é a capacidade máxima de carga. O exemplo do pulgão e da planta. Se eu tiver uma população de pulgão muito grande, se alimentando da seiva daquela planta, a planta vai morrer. Então, a capacidade, né, de carga daquela planta, ela tem um limite para suportar os pulgões parasitando ela ali. Crescimento exponencial. Isso daqui, pessoal, esse crescimento exponencial aqui, ele está muito ligado a espécies exóticas, quando elas são introduzidas num ambiente que não é delas. Por quê? Porque elas não têm resistência ambiental. Aquela resistência ambiental que a gente vê ali em cima não afeta elas, porque elas são de um outro ambiente, tá? Então a população, ela começa a crescer desordenadamente, porque ela não tem predador, porque ela não tem competição, ela não tem nada que possa impedir aquele crescimento. Então ela vai crescer de acordo com o potencial biótico que ela tem. Então, se ela consegue se reproduzir muito, ela vai crescer muito. Esse é o grande problema de introdução de espécie exótica, né?
E aí a gente também tem um outro fator que vai balancear essa dinâmica de populações, que é predador versus presa. Se tem muito predador, a presa vai diminuir. Se a presa diminui, o predador consequentemente diminui também, porque vai ficar o escasso alimento. E assim vai contrabalanceando, né? A presa vai aumentar porque o predador diminuiu, consequentemente o predador, como tem mais alimento, se reproduz melhor, se reproduz mais, vai aumentar o predador e vai ficar esse balanço todo entre presa e predador. E outra coisa que mexe também nessa dinâmica de população é a competição. Se você tem muitos indivíduos que competem pelo mesmo tipo de alimento, por exemplo, isso também vai balancear a dinâmica de populações, né? Porque o ambiente ele tem uma carga máxima dele ali, e se tem muitos indivíduos que competem pelo mesmo alimento, também vai balancear a quantidade de indivíduos que tem naquela área geográfica. Agora, olha só, botei isso para vocês chamando bastante atenção, que a população humana, assim como as espécies invasoras, as espécies exóticas, a gente tem um crescimento exponencial. Ou seja, o ser humano, com o avanço da tecnologia e o avanço da agricultura, que a gente consegue plantar grandes quantidades em espaços menores hoje em dia, né, com o avanço da agricultura e da tecnologia, a gente conseguiu aumentar a nossa taxa de natalidade, ou seja, os seres humanos se reproduzem mais e vivem também durante mais tempo por conta da tecnologia. A nossa taxa de mortalidade ficou menor por conta do avanço da medicina, tal, enfim. Então o ser humano ele tem esse crescimento exponencial, né? Vulgo a China, que tem muitos bilhões de habitantes naquele território porque eles crescem desordenadamente. Hoje em dia existem leis de natalidade lá na China, mas que não cabe a essa aula, tá? Mas, de qualquer forma, o ser humano é comparado a uma espécie exótica, uma espécie invasora no ambiente, porque a gente cresce. E a população mundial não para de crescer, humana, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa videoaula, que vocês tenham gostado. Bem rapidinho, bem fácil o entendimento. Qualquer dúvida pode colocar aqui no chat, tá? Que eu vou responder de acordo com a demanda e a necessidade de vocês. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!